Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Estudo do Discurso, Imagem e Som, no Museu Nacional, para o lançamento do DVD feito com Seu Felismar e a Mahuri Chuté Kaya. Este é o DVD, né? E que, na minha perspectiva de linguista, ele é o último falante da língua Puri, modalidade de Giricema. A linguística não inclui o Puri como língua viva nos seus quadros, é considerada uma língua morta, mas nós fizemos questão de gravar esse DVD com o Seu Felismar falando na língua, né, cantando, mostrando de fato que ele fala a língua, e se ele fala, é uma língua viva. Então, do meu lado estão Seu Felismar, Marcelo Lemos, que já vai assumir a palavra, e Carmelita Puri, que faz mestrado aqui no Museu Nacional, e a dissertação dela é sobre ressurgência da língua Puri. Agora eu passo a palavra ao Marcelo Lemos, nosso historiador, que vem estudando os Puri há muito tempo. Marcelo. Assim, para mim é uma felicidade estar aqui ao lado do Felismar, da Nanda, da Tânia, nesse momento, né, que a gente está lançando esse DVD que recupera toda essa trajetória de memória da língua Puri, né? Nós que começamos a estudar o povo Puri já faz desde a década de 90, né? E a gente, a partir justamente desses estudos, verificou da possibilidade da existência dos indígenas puris, né, na região ainda, né, porque muita gente falava, estão extintos, né, e os puris, eles estão na documentação historiográfica já desde o século XVI, então desde do início da invasão europeia, eles já tomam contato com o povo puri, que vivia, no caso, os primeiros documentos apontavam eles viviam no Vale do Paraíba, mas viviam em outras regiões também. E esse contato ele vai se fazendo cada vez mais intenso e cada vez mais violento em relação aos puris, até o século XIX. No final do século XIX, os contatos são muito pequenos, principalmente em Minas Gerais, e os outros estão dispersos. Aqui no Noroeste Fluminense, por exemplo, havia uma perspectiva que existiam 1.500 puris, que nunca foram objetos de ações do Estado, mesmo depois da política das missões de 1845. Então, eles ficaram, a sua interação foram direto com os fazendeiros, né? E evidentemente a gente sabe que são interações que teve a questão da relação do poder, e era nessa região que era fronteira com Minas Gerais, na área de Giricema. A área de Giricema foi onde o Guido Malher atuou bastante, né? E ali ele vai estar aldeando puris em Muriaé, e no Rio Pardo, na própria região de Giricema, tinha aldeias ali. E essa atuação, no primeiro, que vai fazer ao longo dos anos, ao longo do século XIX, início do século XX, ela evidentemente causou perdas aos puris, né? Então, assim, o que a gente vai ver é que o Estado para de atuar junto aos puris já no final do século XIX, né? O último aldeamento reconhecidamente puri, que é desmobilizado, é o de Itueto, lá em Minas Gerais, em 1878, e é desmobilizado, mas os indígenas continuavam ali. A grande diferença é essa, ou seja, o Estado não legitima mais a presença indígena, apesar dos indígenas estarem vivos. Então é como se criasse um processo de invisibilidade indígena, né, de uma etnia toda, em várias regiões, para poder, principalmente, se apropriar de suas terras. E é o que acontece, por exemplo, Santo Antônio de Pádua, em que os puris lá são contactados a partir da década de 30, já você tem 30 anos depois, você já não o aldeamento que foi dado a eles, a Cismaria foi dado, já está sendo apropriada, aí já, e os indígenas que continuam ali, e que vivem ali, em Miricema, Porciúncula, outras regiões, e do lado de Minas Gerais também, na própria Muriaé, que vai se subdividir, na própria Ubá, que vai se subdividir, né, o município atual de Visconde de Rio Branco e outros, e que vão ter essa presença, mas é uma presença que
por serem minoritárias, por terem já serem desterritorializados. Eles vão perder a importância política, porque não se consegue se opor mais ao Estado, mas eles vão estar lá. Só que cada vez mais sendo considerados pela historiografia como passado, não como presente, e cada vez mais sendo considerados pelo poder político como inexistente, apesar de serem reconhecidos. A gente vê que os próprios censos, o último censo, o primeiro censo do Império, 1872, o primeiro censo é bem feito, né, digamos assim, em relação aos outros. E o primeiro censo da República, 1890, a presença que eles chamam de caboclos, que são os indígenas que estão vestindo roupa porque são obrigados, estão sendo proibidos de falar sua língua porque são obrigados, são obrigados a fazer uma interação e um sincretismo com uma religião que não é a deles, porque também são obrigados, né? Mas mesmo assim, nas suas sobrevivências, nas suas vivências, consegue manter determinados padrões, determinadas memórias e reproduz determinados costumes, que em alguns locais fica mais protegido, como é o caso de Guiricema, né? Que eles continuam. Você tem aldeias, por exemplo, você tem aldeia em Carangola em 1950, você tem aldeia em alguns locais que ainda estão ali, só que para o Estado eles já são invisíveis. Quando se cria o SPI na década de 10 do século seguinte, o SPI não faz nenhuma ação com eles, apesar de saber que em alguns territórios existem, né, o que eles vão chamar de ou descendentes, ou pessoas que estão relacionadas a esses indígenas. Os últimos relatos que a gente tem sobre isso são de 1911, em que inclusive vai ser lá em Itueto, mas tem um outro documento do Espírito Santo também sobre isso, mas que já não reconhece mais como indígenas, porque a visão deles, né, do chamado indígena são os critérios. São critérios que criam uma invisibilidade e um sofrimento para esse povo muito maior, porque é aquilo, eu não te vejo, apesar de você estar ali, eu não te reconheço, apesar de você estar ali, e aí eu acho que o drama pior mesmo para todos os puris é isso, ou seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, onde estão presentes, não serem reconhecidos na história local. Tipo assim, aqui existiam puris. Aí chegou os colonizadores, criaram uma cidade, criaram não sei o quê, e eles desaparecem como mágica, como se fosse uma varinha de condão. Evaporaram. E na verdade não é isso que acontece. Na verdade eles são muitos subjugados, outros ficam arredios, ficam à parte, ficam inclusive dentro de florestas, matos, etc. e tal. E outros ficam dentro das fazendas como agregados, e aí eles perdem essa visibilidade. E é importante a gente recuperar isso, ou seja, a história deles continua, está presente hoje. Hoje nós temos vários movimentos, né, que mostram essa resistência, de certa forma até essa ressurgência. A gente chamou o movimento de Ressurgência Purida, do qual a NAMA faz parte, né, que foi fundado justamente em Minas Gerais por puris de várias regiões, aí, lá em Viçosa, na Troca de Saberes, e que tenta recuperar, através do Centro de Memória do Povo Puri e outras iniciativas, né, esse legado e essa continuidade que se tem até hoje. E é interessante que, justamente por conta das minhas pesquisas, uma vez eu estava na internet, assim, foi a primeira vez que eu vi eu achava que tinha descendentes puris em várias partes. Então, por exemplo, o primeiro que eu contactei foi o Dauá, que eu encontrei, né, naquele movimento da aldeia Maracanã, isso em 2011. Aí depois com ele a gente estava pesquisando vocabulário puri, até por conta que eu estava fazendo doutorado lá na UF. E depois na internet eu fui ver e eu achei muito interessante uma apostila que falava sobre medicina puri de um senhor chamado Felismar. Eu falei, puxa, quem será essa pessoa? Como ele conhece essa medicina? De que forma da onde ele conseguiu esse conhecimento? Então eu fiquei muito curioso em conhecer o Felismar. Entrei em contato com ele, a gente marcou de ir lá, ele ainda meio ressabiado, que é essa pessoa que vem aqui conversar comigo e tal, não sei o quê, como todos os outros indígenas que a gente conhece, porque tem um negócio que o Baré me ensinou, que é um termo que eu acho que é muito importante para a gente fazer esse entendimento, que é a chamada eufobia, que é o quê? É o medo de se auto-identificar por conta de todo um processo de violência que vai seguindo as famílias, de extermínio, de violência, de preconceito, que vai seguindo as famílias. Então eu encontrei muito disso
Por exemplo, quando eu estive em Carangola, teve um fato sobre isso. Haviam 2 irmãos, um já tinha falecido, e o outro, ele praticamente era mudo, mas ele falava até os 5 anos. E diziam que ele falava meio estranho, falava meio não sei o que e tal. E a partir dos 5 anos ele disse que tomou um frio, um quente, sei lá, mergulhou e parou de falar. Eu conheci ele e me disseram, contaram a história do irmão dele. Ambos eram de uma aldeia que estava numa fazenda que a gente localizou em 1950, que os proprietários deixaram os puris ficarem no nas Alto terras Monte. que eram dos puris. E aí esse irmão, que era filho de mãe e pai puri, ele que ficou ligado à igreja católica, ele brigava com as pessoas se chamavam ele de puri, ou seja, ele tinha todas as características, todo mundo sabia o histórico familiar dele, mas ele se negava a assumir por conta justamente disso, essa pressão violentíssima que você tem, preconceito até hoje que a sociedade tem com os povos indígenas. Então, eu cheguei ao Felismar. Processo de resistência mesmo. Exato. Cheguei ao Felismar, a gente teve um primeiro encontro, aí eu falei com a Nama, né, o Nama Puri, a Carmelito, ó, a gente tem que conversar mais com ele, porque eu acho que ele sabe muita coisa e tal. Ele ficava escondendo um pouco o jogo, no primeiro momento, você, beleza e tal, mas na medida que ele viu que a gente estava interessado em justamente respeitar, né, toda essa história, toda essa memória e protagonizar junto com todos eles né, o avanço nessa colocação, ó, os puris estão aqui, eles estão vivendo aqui, e só não estão hoje em dia em aldeias porque foram todos eles desterritorializados e os seus territórios tomados. Foram roubados. O então, marco temporal está aí para isso. Exatamente, está aí para repetir essa história que se prolonga. Essa história. Então a gente começou a conversar, e ele começou a mostrar que muitas coisas interessantes, e depois o pessoal do grupo, né, também, MRP, começou a conversar com ele, e a Carmelita resolveu estudar, né, na universidade mais a fundo o puri, que a gente precisava realmente de uma linguista, né, para estar trabalhando com isso, e aí aprofundou isso com o Felismar. Hoje o Felismar é a nossa principal referência de memória que a gente conhece, assim, espero que não seja o único, né? Inclusive tem 2 pessoas que eu estou querendo agora conhecer. Não, uma eu já conheço, mas eu preciso entrevistar, que tem no norte do nosso estado e outra em São Paulo, porque eu acho que também tem essas possibilidades de recuperar. Assim como a gente vem acompanhando como cientista isso. Mas é isso, eu só tenho a agradecer esse encontro, ver esse resultado para mim é de uma felicidade muito grande, né? Porque corrobora, de certa forma, o que a gente vem há algum tempo falando, ó, eles inventaram uma extinção que não existe, que criaram mais sofrimento com isso, mas desde o censo de 2010, né, os puris se auto-identificaram, foram 775, e esse ano agora, quando sair o novo censo, vai ser muito mais, porque mais gente, por conta desses movimentos que foram feitos, nem se autodeclarando, né, começaram a se autodeclarar, e eu acho isso importantíssimo para a gente resgatar, né, toda essa trajetória e dar continuidade a ela até hoje, colocando também o espaço do povo puri dentro da construção de um Brasil pluriétnico, multilinguístico e tal. É isso. Só agradecer esse Seu encontro Felismar, e essa... Agora o senhor ainda sofre de eufobia ou não? Agora você diz, eu sou puri? Não, eu sempre me senti puri. É porque, na realidade, eu sou de uma geração, de uma aldeia que já foi planejada, resultado de um encontro de puris, de lideranças puris, que aconteceu em 1903. O que os puris poderiam fazer para enfrentamento dessas ideias de apagamento do povo. Enfrentamento, essa palavra enfrentamento, é muito né? importante. É claro que no local onde antes existia uma aldeia, ainda no período, não sei se eu chamo de florestal ou semi-florestal, que foi daquele período de 1810, que eu te perguntei da briga lá com os coroados em Rio Pomba, e que eles retornaram para o Rio dos Bagres e lá estabeleceram a aldeia. Nesse mesmo local, depois,
surge um proprietário, o famoso Gregórios, que pega da margem esquerda do Rio dos Bagres e vai até o alto da serra em Tuitinga, que é toda aquela vasta região era ocupada pelos puris. E ela agora pertence a esse tal de Gregórios, que construiu sua fazenda exatamente onde era a sede da aldeia florestal. E o que ele fez? Ele depois vende essa fazenda para os italianos, aqueles que já estavam vindo para substituir a agricultura, esse tipo de coisa. Que por acaso é a fazenda que meu pai, que era descendente italiano, casado com uma puri, de segunda geração, vai ser o proprietário. Esses italianos, de um modo geral, não eram hostis aos puris. Era interessante porque havia, eu acho que resultante disso, talvez tenha havido uma certa confluência na religiosidade. O puri não tinha, na realidade, um sincretismo com o catolicismo, nem o catolicismo com o puri, mas eles tinham uma confluência de interesse no nível de espiritualidade que a religião gerava para ambos. É pena que esse fenômeno não tenha sido estudado, porque os padres da época não tinham interesse, né? E não tinha também historiadores, gente que interessava por esse estudo na época, né? Então, a questão da identidade, eu fui educado, termo que eu estou usando hoje, mas que o puri não usa. O puri diz que foi formado, né? Então eu fui formado para a característica de ser puri, ter a identidade puri, que é feita quando a criança nasce. Eu nasci em 1939, um ano depois da liberação do município de Gricema. Os 3 primeiros anos a gente é formado pela mãe com a assistência do opetarré. Quem é o opetarré? O opetarré é um tipo de tio social que se encarrega de educar a gente nos valores inerentes à formação do caráter. Um puri de bom caráter... Então, só para eu saber, na sociedade puri tem essa figura Tem. do opetarré? Tem, o opetarré. Que eu, se a gente pensar, né, o preceptor, né? É um preceptor. Como Exatamente. você tinha, né, na época. A ideia é realmente preceptor. E depois do 3º ano, até o 6º, quem vai cuidar, o cuidador principal é o opetarré, e a mãe passa a ser a assistente. Após os 7 anos, eles atribuem que os elementos da formação do caráter já pararam. Agora, ele vai ter um outro desabrochar relacionado à cultura do meio. Então o opetarré nos leva ao OP Antar, que na realidade não é o avô consanguíneo, é o avô social, que é o chefe da aldeia. Na aldeia é a última palavra de autoridade. E fica a cargo do OP Antar e dos Mo-OP Antar, uma consciência dos anciãos, aí os homens, quem transmite os ensinamentos culturais são os homens, cabendo às mulheres o cuidado do caráter, vigiar o tempo todo se o caráter está compatível. Aquele que é um bom caráter, ele é conhecido como um purinã. Purinã é a palavra, purinã é um cara, gente boa, né? O oposto... Puri, de puri? De puri. E nã seria um adjetivo? Gente boa? Não. Essa palavra é uma expressão idiomática. Ah, tá. A expressão idiomática. Um adjetivo no puri termina com mar. Inclusive, palavras pejorativas também. A gente tem até um cuidado de ver quando a palavra é apenas um adjetivo normal ou quando ele é um pejorativo. Que o puri tentava já evitar as palavras pejorativas, né? Então, na realidade, a gente vai ter esse acompanhamento de formação do caráter até atingir a adolescência.
E a adolescência, ela tem a ver com maturação biológica, não tem a ver com contagem de anos. Eu não sei, parece que hoje na nossa sistemática, pelo menos nós, educadores físicos, fisioterapeutas, nós nos preocupamos muito com a maturidade biológica, mas parece que tem outras correntes aí que utilizam a faixa etária. A faixa etária nem sempre é o que conta mais. Então, quando a gente chega nessa maturação biológica, que pode deixar a vida da infância para entrar na vida adulta, você tem um ritual de passagem. É aí que a gente vai receber o nome definitivo. Quando eu recebi o meu nome em Amanhuri, e a gente deixa o nome materno, que é um nome carinhoso que a mãe nos dá quando nós fomos apresentados à lua cheia, na sequência daqueles primeiros dias após o nascimento. E o meu nome materno era Marim, porque ela queria me dar o nome de Felismar, então eu já sabia que ela ia me chamar de Marim. Então eu fui Marim no seio da família até atingir a idade da minha... ser aceito no mundo adulto. Né? Uma cerimônia de puberdade, assim como tinha para as mulheres também. Iniciação. Tinha para as mulheres também. Não era muito diferente, não. Só que o dos homens era você produzir uma ação afirmativa digna de louvor, né? O meu ato foi uma coisa... precisava-se de uma erva para fabricar um remédio. Olha a medicina por aí. E ela só existia de um outro lado do rio. Não tinha ponte, não tinha pinguela. Então eu me ofereci, nadei, fui lá, peguei. Só que essa planta não pode ser molhada. Eu fiz um rolo, botei na cabeça e fiz um nado de pé no remanso para ela não molhar. O nado de pé é uma característica de nado do Puri, que eu acho que as academias não ensinam. Eu nunca consegui conversar isso com o pessoal da educação física, o pessoal de natação, que pratica natação. Mas eu acho que ela não existe. Eu dei aula para educação física há alguns tempos na universidade, eu nunca ouvi ninguém falar nada a respeito. O nado de pé, ele pressupõe ciclo, você enche o pulmão de ar e segura e se desloca, respira novamente, se desloca, entendeu? Você tem E o remanso é aquele lugar no rio que eles fazem provocam uma cachoeira com pedras. O objetivo é ter ali uma cama de peixe, um local para que o peixe na fase lunar, ele quer se deslocar, ele entra, cai ali dentro, tem a ida, mas não tem o retorno, tem um impedimento. Então todo dia, pela madrugada, a gente vai, os peixes que servem para comer, eles são recolhidos, os pequenos devolvidos ao remanso. Então esse remanso fica um local que eu acho que ainda hoje existe em natação, lugar que não dá pé, você não consegue atingir. Então você só pode nadar de pé. Seu ato foi considerado um ato de louvor? É, um ato de louvor, uma ação afirmativa, que eu como adolescente, tomei a iniciativa de arranjar o remédio de um modo que eles consideravam como louvor. E qual foi seu nome mesmo que o senhor ganhou? Inhamanhuri. Inhamanhuri. Então, água entre barrancos. Huri é barrancos. Inhamanhuri. Chutar, que é bonito no sentido de bom. De bom, manso, sereno, que não é acidentado, dá essa ideia. A palavra bom em Puri, você tem várias palavras que é bom. Quando você usa o chutar, ele está querendo dizer esse bom com serenidade. O bom como desejo, o bom dia, por exemplo, seria muito melhor brica. Né? Brica seria uma palavra mais boa para utilizar na salvação. Então hoje, quando nós abrimos aqui, eu deveria ter falado brica. Brica ao pé. Brica ao pé. Brica ao pé. Falando agora. Desejar um bom dia. Né? E o au pair, a gente precisa ter muito cuidado. Você tem o au pair, que é o amigo, o au pair,
que é o dia, o Opei, que é o sol. A gente precisa ter cuidado para na hora de pronunciar. E você tem o Operá, que você falou. Isso. Antes. Ele é tudo com a mesma raiz, É formando isso, uma família isso. de Família de nome. Viu? E eu quero, de uma certa maneira, agora aqui de modo oficial, me desculpar com o Marcelo, porque eu agi de modo Gepaurí no nosso primeiro encontro. O que é o Gepaurí? Né? A língua Puri, ela tem dois modos de ser usada. Ou ela é o Koyuadai, que é o falar claro, quando estamos no meio de pessoas confiáveis, é o Koyuadai. Mas ela pode ser também Koyuadai. Ou pode ser também o Gepaurí, que é aquele falar para si. Eu uso partes temáticas da palavra que outros puris sabem, mas os não confiáveis que estão aqui não vão entender exatamente o que é. E é nesse ponto a minha desconfiança dos relatos. Eu me neguei, inclusive, a fazer leituras, etc., porque eu comecei a encontrar muita incongruência e eu tentei fazer uma leitura agora recente e era tanta loucura que colocava no artigo que eu tive que parar, porque eu comecei a me sentir revoltado, afetualmente atacado, né, atingido. Quer dizer, tudo aquilo que eu presenciei na minha infância e juventude, eu estava voltando a sentir. Eu falei, eu estou com 84 anos, numa sobrevivente de um tratamento de câncer de próstata sem nenhuma sequela, com uma Mas você fala graças a Deus em Puri? Existe graças a Deus em Puri, mas não é essa. É um agradecimento por ter. Então, essa expressão de graças a Deus em Puri, ela seria um modo dos brancos de então, falar. O senhor não agradece porque saiu sem nenhuma sequela? O que o Puri dizia é o Tenuari. 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 É uma atitude de gratidão que a gente tem com o Baiu, Tipimo. Tipimo é vigor, Baiu é saúde. Né? Que é por manter isso aí. E eu, a primeira vez que estive com ele, dele. era, meu Deus, será que mais um daqueles curiosos que só falam bobagem? Então eu precisava saber, né? Tinha minha leitura, o Puri é observador, mas eu não podia me abrir de vez, né? Porque eu não sabia quem ele era. Viu? Né? E depois, hoje eu já pedi desculpa a ele abertamente, claramente, mas agora de público estou pedindo desculpa por eu ter agido dessa maneira. Então, o Puri tem essa modalidade Gepaurí, que para quem estuda é importante, na leitura que vocês fazem de textos, ter ideia qual seria o juízo que os Puri que estavam ali como protagonista faziam daquelas pessoas que estavam ali. Seria de plena confiança ou seria de desconfiança? Se de desconfiança, com certeza usaram o Gepaurí. E o Gepaurí nós precisamos, então, alguém que conhece o Puri, identificar as partes temáticas, né, as partículas temáticas da palavra, para encontrar o sentido que se tem. Eu tive a oportunidade de pegar uma música, né, um canto, que era cantado na nossa região, ali da Rio Branco, e que a interpretação que tem dada por outros autores não bate com o sentido que era praticado na nossa aldeia. Que era aquela do... Que o cara fala do gavião, pegou o graveto. Sim, que foi coletado pelo Menestria. Porque na realidade não tem nada de gavião ali. Aquilo ali ele está tomando uma tempestade que vem e acaba com a floresta, quebra as árvores, etc, etc. E depois o ancião sai com a criança para avaliar o que aconteceu. E a criança empolgada vê que o cacaueiro caiu, tem fruta madura, convida a comer, vê outra árvore florida e as flores pareciam o cabelo branco do idoso. Você vê que já é Puri de geração posterior, porque já tinha cabelo branco. Os Puris da floresta mesmo, você não vê Puri de cabelo branco. Né? E que é o canto que se fazia na minha
na minha comunidade, e com uma conotação, eu até não entendi muito bem como entrou ali o gavião, cavou. Parece que fica fora de contexto. O que acontece? O Menestrier, ele vai visitar a fazenda do Lucas. Ele vai com Lansdorff, em 1824 lá. E ele visita a fazenda do Lucas, vai ele e Rugendas e mais um outro. Tanto é que todas as onde é a pinturas... fazenda do Lucas? Guindoval. Exatamente ali, na região deles. E aí, quando ele vai lá, por exemplo, todas as pinturas do Rugendas são dessa visita. São a partir desse contato. E o Menestrier, ele vai pegar o vocabulário. Esse vocabulário que eu traduzi do francês e que tinha no final um canto. O canto, a tradução do francês é essa que a gente... do Gavião. Que foi no primeiro vocabulário, né, que eu reuni os vocabulários, eu fazia ela integral ali. Eu até estou querendo ver de novo essa coisa para ver também eles com os coroados. Ele no Brasil foi a única tradução que houve ali. Então ele faz essa música que eu achei bastante interessante, porque a única música que a gente conhecia era aquela que o Jurandir, né, nos trouxe, que é lá de Araponga, e que provavelmente vamos dizer, tinha a ver com outros grupos também. E eu achei interessante porque era uma recuperação, fora aquelas feitas por Spies e Márcios, que ninguém conhecia. Então, fiz a tradução do francês e o que ele, Menestrier, colocou foi essa tradução. Que ele discorda da tradução. Que ele discorda. Mas e aí o interessante é que as partículas temáticas do Gepauly está lá, perfeitamente compatível com a minha interpretação. Provavelmente foi um registro, um falar gepáulico que ele registrou, e é claro, ele não sabia que era Gepauly. Gepauly é essa fala glosada, né? É isso. Que eu não confio no povo. Aí eu falo que os meus pares sabem o que é. Mas eu estou só tapeando todo mundo. Só tapeando todo mundo. Que era uma característica de você estar desconfiado, porque a maior parte dos viajantes, dos cientistas, ficavam 2, 3 dias no máximo, arranjavam um contato para o cara poder... tem um falante aqui, e geralmente o que acontecia, na maior parte das inscrições, era assim. Depois de um tanto, o cara, tô com dor de cabeça, não quero mais falar, ou não quero... Porque bem você assim, sentia... no relato dos viajantes, dos cronistas. Um pouco... Você via que havia uma má vontade, estava falando, mas havia uma má vontade. Exatamente. Então, na realidade, eu acho que considerar o Gepauly é importante. Né? Eu não estou dizendo aqui que deve privilegiar a minha visão, mas que deve ser puri, ficar desconfiado. O puri é desconfiado. Esse é o lugar, né? É o lugar de fala, de onde que ele cantou, né? E de como ele traduziu, né? Para alguém que ele não tinha confiança. Isso é muito interessante, que é todo um mecanismo que se materializa na língua, na forma de dizer. Isso é muito interessante. E só quem é puri sabe o que está acontecendo. Isso acontece muito quando nós vamos assim para um grupo que não aceita, que eu pergunto o nome disso aqui, madeira, e ele diz que é água. Nós só vamos descobrir depois. Essa é uma atitude, uma estratégia que eles têm até hoje. Né? É mecanismo de defesa. Né? É mecanismo. Seu Felismaí, o senhor conhece, o senhor sabe cantar essa música? De memória assim não. De memória assim não? Não. Porque à medida que a gente... Mas você cantou no vídeo. Não, mas é porque eu estava com leitura recente. Agora tem muito tempo que eu não estou lendo. Porque na realidade eu considero o seguinte, eu considero que uma pessoa falante é uma pessoa que tem fluência no discurso. Eu acho que eu sou um conhecedor, mas perdi essa fluência por não ter parceiro de diálogo. Só não tem com quem conversar. No caso comigo não pode. É igual a língua grega. Eu estudei grego, agora gosto muito de língua grega. Igual russo também. Eu gosto muito de língua grega. Mas eu não tinha com quem conversar, nem o grego nem o latim. Era a língua que eu fazia também dissertação. sabia latim. Hoje, o grego ainda ouso traduzir algumas coisas, porque como é a língua de minha preferência de cultura, e na teologia ela funciona, na medicina, formação de palavra, na ciência de modo geral,
eu ainda cultivo alguma coisa. Mas eu não tenho mais fluência para falar. Eu me lembrei... É igual uma questão que eu criei uma... Eu não dissipei a dúvida ainda. Por que eufobia? Se em grego eu é o perfeito. Bom, eu não sei, me Então, passaram a palavra. Eu queria saber quem criou, o que ele quis dizer. Que a fobia perfeita... Fobia perfeita? A palavra é... Ele traduziu assim? Não, a palavra eufobia... Eufobia é quem tem medo da minha identidade, de mim mesmo. Pois é, que não está correto isso. Linguisticamente não está correto. Se em grego eu é perfeito. Fobia é resistência, como é que chama? Mas é resistência do eu. Existência perfeita. Não, mas tem termo no grego para eu. Ah, Seria muito mais uma idiofobia do que a fobia da identidade. mas como é que é o eu em latim? Porque deve ter vindo pelo latim. Em latim, Phobos, eu, que você está falando de português, seria ego. É, Perfeito é perfecto. O eu do grego é perfecto em latim. Bom, eu não... Assim, eu estou só reproduzindo... Você sabe quem criou? Não, eu sei, entendi. Não Quando sei. você falou, eu entendi. Quando você falou, eu entendi. Interessante. Mas eu não coloquei no grupo, porque eu não tinha certeza, e eu não quis. Você vê que o nosso grupo é muito futriqueiro, né? Adora criar caso. Que bom que você está gravando isso e o grupo vai ver. Assina embaixo. Então, eu acho que a futrica, ela faz parte do afã de progressão. Mas a gente precisa ter uma futrica na boa intenção. Isso. E não na má intenção, né? De querela, de beligerância. Porque Com desrespeito. futricar, aí eu vou dizer, salvar Minas, o português guiricemense e um pouco do pessoal de Candomblé também. Futricar é procurar elementos para conhecer mais. Esse é o sentido que a gente tem na nossa região. E parece que tem um sentido pejorativo também. Futricar. Agora, uma coisa interessante é que quando eu conheci seu Felismar, foi aqui em São Cristóvão, levada pelo Marcelo, para eles nos explicar como é que funcionava o marcador do tempo que ia para a exposição do mar, né, na Guajataporã. E ali ele começou a contar para a gente a história do marcador. E assim, quanto mais ele contava, mais a gente tinha vontade de ouvir. E esse vídeo, para nós, né, enquanto Curi, vai ser um marco muito importante. Por quê? Eu tiro por mim. A gente perdeu o hábito de valorizar a escuta do mais velho. Isso. A gente está tão preocupado com o futuro, com o para frente, que a gente esquece de olhar o que está guardado aqui atrás e que nos serviu de suporte para chegar aqui. E isso eu encontrei muito no seu Felismar. Muita coisa a ser transmitida e nada registrado, né? E muita juventude sem ter isso para si. Não hábito de família, porque eu me lembro por mim, né? Não fui criada com minha mãe, fui criada aqui no Rio. E em visita à minha mãe quis fazer um passeio com a gente no mato. Eu achei aquilo super estranho, né? Mas tudo bem. Aí ela fez um macarrão com feijão, botando umas panelinhas em prateleira, fomos ela e minha irmã. E eu doida para comer o macarrão com feijão no caminho, né? Então nós viemos Beira Rio e minha mãe passou a viagem toda... Onde? Cataguases, onde eu nasci. Tá. A Beira Rio e entrando Para na nós mata. lá é a aldeia do Sapé. Isso, a gente é parente. Olha. Enquanto sequência, né? Porque minha atriz veio de Guidoval. Serra da Onça, no lugar onde fica Guido. E o grupo veio de Ervalha, veio descendo, passou pela minha, chegou na dele. Mas então, minha mãe fez todo aquele passeio, que era passear no mato, mostrando pra gente as ervas. Isso aqui é novalgina, aí parava, mostrava, isso aqui é isso. E assim, entrou aqui, saiu aqui,
E hoje você reconhece como era importante. Como era importante, né? A escuta. Então, e nós não temos isso enquanto Puri, esse hábito que o seu Felismar conta de que ele passou determinada época da vida com o Petarré, ouvindo, aprendendo, depois com o Peantá. Então ele até hoje ele sabe toda a história lá do século XVI, XVII, guardado com ele. Só vou fechar e te passo. E aí uma outra coisa que eu achei mais forte ainda, que ele explicou e ele pode dar continuidade nisso, é que quanto mais você trabalha a tua memória afetiva, mais você resgata coisa. Então assim, daquele momento lá, da exposição pra cá, é tanta coisa que a memória dele está resgatando, tanto quanto língua, quanto história, guardas de memória, que era registrada nas tábuas de argila, né? Para contar para os mais novos, que a gente está assim, num turbilhão de informação, um pouquinho está aqui, quem sabe daqui para frente a gente possa juntar mais um pouquinho, para que os nossos mais novos tenham um registro, né? Já que minha mãe eu não tenho mais, muitos outros não têm, e o que a gente tem, graças a Docora que está lá, o seu Felismar, minha Manhuri, para resgatar para nós. Tem uma coisa que a Ana tocou aqui que é interessante. É costume da mãe Puri, junto com o Petarré, todo período que ele está completando um ano que foi apresentado a lua cheia, é um tipo de ritual. A mãe senta, a criança está lá um ano, ela não quer saber. Ela conta para ele a história dele, desde o período da gravidez. O que ela passou na gravidez, como é que foi, o nascimento, conta até ali. No ano que vem, ela vai repetir e vai contar dali de onde ela parou no ano anterior até o ano atual. Isso vai acontecer até os 6 anos, com a Petarré. Quando entra nos 7 anos, para de contar a idiohistória, a história de si mesmo, e passa a contar a história do povo Puri. Então, toda a ocasião, na estação das flores, a primavera, né, vai ter um momento que o Petarré com os anciãos, né, o Moantar, o Mo é a partícula para plural, vários avós sociais, os anciãos, eles, junto com o Opiantar, eles vão contar toda a história da ancestralidade a partir do seu bisavô. Até o bisavô fica por conta da mãe e do Opiantar e do Petarré. Depois do bisavô, eles dizem o seguinte: o bisavô há a possibilidade de você conviver com ele. O tetravô é muito difícil, né? O triavô é muito difícil, o tetravô é muito difícil. E a partir daí é que entra então que tem os Krahumá, né, as tabuletas, que na realidade, eu não sei se ali tem bandeja. Não. Você tem uma bandeja ali, não? Oi? Tem uma que é tipo uma bandeja pequenininha. Então, só que é uma coisa maior e ela tem uma entrada igual a bandeja mesmo que a gente usa hoje, né? E tem umas furinhos, que é para quando lava, escorrer a água, etc. E é onde então ele tem ou um grande V para colocar o fato histórico, no centro fica o fato histórico, à esquerda os fatores que geraram o fato histórico, à direita as consequências, os desdobramentos do fato histórico. Uma das formas de escritura. E que é uma escritura, né? Agora, como é que é essa escrita com... Isso é que chama pictórico? O pictórico é aquela com desenhos, Mas pode sulco, porque ele faz a ranhura. Por exemplo, os babilônios faziam uma escrita que eram assim, cuneiformes e tal, era um tipo que você podia gerar através de sulcos. Era sulco, eles usavam sulco. Depois que o tio Juca, ele estudou pintura,
ele aprendeu a pintar e ensinou a fazer até o símbolo da aldeia que está aí no livro. Ele foi pintado pelo tio Juca. Porém, dentro da bolsa. A gente não tinha tintas duráveis. Porque aquelas tintas de vegetais, elas duram pouco tempo. Elas não resistem à luz solar. Na cerâmica, bom, assim, os arqueólogos trabalham muito a cerâmica colorida como uma cerâmica não colorida, que era só então, a cerâmica colorida eles usavam, mas você tem isso aqui, ó. Isso aqui é um kraumar, um tipo de um kraumar, tá? Que é a bandeja de argila. Que é a bandeja de argila. Sendo que essa aqui poderia, já que é símbolo da aldeia, poderia ser construída também de madeira, porque já tinha contato com tábuas, né? Já tinha ferramentas. O Puri deu um grande salto quando ele teve contato com as ferramentas dos brancos, que é o que interessava a eles, né? É tanto que o Puri aprendeu a fabricar a viola. Não aquela viola de taquara de bambu, que era brincadeira de criança para iniciação. A viola mesmo, Puri, da música Puri, ela é feita em madeira, tem a viola de 5 cordas e a viola de 3 cordas. A viola de 5, eles utilizaram o recurso das cordas do violão. Desculpe, eu não sei tocar, tá, gente? Eu conheci o violão de 6 cordas, eu não sei se ainda é assim, com 6 cordas. Na viola de 5 cordas, ele desprezava a corda grossa. Tem um nome lá na corda grossa, mas não lembro. Mi. No violão é mi. Então, ele desprezava essa na viola de 5 cordas. Mas ela era utilizada na viola de 3 cordas. Usava essa mi, a mais fina, você lembra o nome? Mi também. Então, ele usava na de 3 cordas. Usava a mais grossa, a mais fina, e uma das intermediárias. Eu não conheço música, música ocidental, não tenho muita ideia, um pouco de música gregoriana, mas música ocidental não tenho ideia. Mas eu noto que dá para fazer um diálogo quando ela está em clave de sol. A clave de sol é bastante comum a gente. E para a música Puri, que é em 5 tons, ela dá também, você pela clave de sol, você dialogar. Não, eu vou resgatar a coisa do escuta. Que eu queria que o senhor falasse a questão da escuta, né, do falar, do resgate da memória, que eu acho que é importante para que a gente aprenda ou treine a essa coisa do resgate da memória. Eu queria que o senhor explicasse isso, esse processo. Porque então, a partir do momento que a gente começa a praticar essa coisa do provocar o outro à memória, a gente vai praticar a escuta e vai resgatar a história. Isso. Né? E vai resgatar também uma tradição que é nossa, né? De Puri, de ter a história na memória e transmitir. Aí eu queria só que o senhor falasse um pouquinho disso, que o senhor mesmo teve a experiência de que a partir do momento que foi provocado na escrita do livro, na gravação do vídeo, o senhor ativou aí algum pedacinho aí para você explicar. Até sonhos. Então, é essa experiência que eu queria que o senhor falasse depois desse Deixa aí, trabalho. Então, eu fazer um parágrafozinho aqui, um adendozinho aqui. A minha área profissional é trabalhar com plasticidade cerebral. Tudo aquilo que a gente já vivenciou tem um esquema, o cérebro é que gerencia, senão não produz nada. O esquema do que eu já gerenciei, quando eu paro de gerenciar, se eu não tive nenhuma doença que destruiu isso, fica inativo, mas está lá como arquivo morto. Quando eu começo, aí eu resgato Freud, a memória técnica freudiana de memorização. Eu procuro criar relações. O Palácio de Memória, que fala? Pode ser Palácio de Memória. Eu gosto da ideia de esquema, porque é um esquema mesmo, igual a gente usa esquema hoje, fazer esquema. Porque, às vezes, coçar aqui na minha orelha, eu estou envolvendo mais de 100 neurônios para produzir isso. E é claro que a gente não tem uma ideia, né?
Se eu estou pensando em coçar a orelha, eu já tive ativação dos neurônios, motores e neurônios da orelha, que melhora a irrigação sanguínea naquela área. Se eu começar a coçar, eu faço requisição de novos neurônios que estão relacionados e ele cria vasos sanguíneos para melhorar mais a irrigação da área. Se ela for insuficiente, eu quero adquirir expertise, ele cria vasos secundários nas artérias e ramos secundários no neurônio principal, no axônio principal. Na minha experiência clínica, por exemplo, eu cheguei a constatar até 5. Eu tinha um axônio, tem o corpo neuronal, o axônio, que é um tipo de um rabinho, né, que sai lá. Até 4 colaterais, fazendo um neurônio, só fazendo 5 conexões ao mesmo tempo. Isso é que faz a gente adquirir expertise. Então, o Puri tem uma prática que é a meditação, né? A meditação da água e a meditação do fogo, ela é ensinada a todo Puri, ele sabe praticar. E quando você pratica essa meditação, você favorece essa requisição de memória, né? Que você melhora a irrigação sanguínea. Esse livro é engraçado porque ele é fruto. Deixa eu fazer um adendozinho, porque eu estou aqui, falei de vida profissional, né, como trabalhar na área da plasticidade neural, mas eu tive antes uma formação em humanas. Eu fiz filosofia, teologia, doutorado em filosofia da religião, porque eu fui padre, uma formação como padre, no sistema católico, né? Embora eu tenha rompido com aquela relação de dependência com as políticas do Império do Vaticano, mas eu continuei valorizando esse tipo de cultura, né? E o que a gente tem de relação com isso? A gente tem que quando eu quero... Como é que eu vou colocar? Eu quero fazer presente uma coisa do passado. Eu tento pensar no passado que eu lembro. Eu comecei a lembrar que quando eu rompi com a Igreja de Roma, eu voltei para minha aldeia, como era o compromisso lá do encontro das lideranças, era que os jovens mais espertos forem mandados à escola dos brancos para aprender as expertises dos brancos e voltarem às aldeias e oferecer esses préstimos em proteção dos indígenas, Puri e outros, né? E eu retornei para meu povoado e montei uma escola para a criançada pobre do povoado. Eu também era pobre, mas montei uma escola que ia ensinar a ler, escrever, a contar, nos 5 dias da semana, e no 5º dia eu me dedicava a ensinar artesanato Puri, com as diferenças que nessa época a comunidade já tinha arte que era para homem, arte que era para mulher. Entre os Puri não tinha essa divisão. Então, como eu possuía as duas expertises, eu separava o grupo de meninas e ensinava a fazer babador de criança, sapatinho de criança, agasalho com aquelas agulhas, e ensinava os meninos a fazer manta para arreio, rede, aquelas esteiras para carro de boi, fazia esteira para colocar forro na casa, divisória de paredes. E como o senhor resgatou nessa experiência, então, essa memória? Porque essa escola... Essa escola só ensinava na língua Puri. Não, nessa escola ainda não ensinava. Eu ensinava, tinha alguns que falavam a língua Puri, mas a maioria não. Mas eu estava ensinando um enfrentamento para a vida, daquelas crianças, que eram crianças pobres e que não tinham muita chance. Só que a escola, como ela deu certo, funcionou de 53 a 57. Eu fui chamado pela prefeitura do município, Donato Capobiango, em 1975,
ele pediu para eu assumir a escola do município, a escola municipal chamada Escola Felício Rufino da Silva, na localidade do Valão, aos pés da Serra do Titinga. Mas se o senhor entrar em detalhes, o senhor vai dar spoiler do vídeo. Eu estou querendo buscar a sua experiência de resgatar a memória aqui. E aqui é que vem, por causa disso aqui, não é que vem a resgata. do vídeo não, porque então, a gente quer que as pessoas assistam ao vivo. Esse fato de eu ir para lá é que motivou eu compor o vocabulário de A a Z daquelas palavras que eu achava que as crianças, filhas de Puri, deveriam resgatar. E que eu iria aplicar em 1958. Infelizmente eu tive que abandonar por causa de salário, etc. E que depois virou subsídio para formar esse livro. Entendeu? Mas ao fazer isso, o que eu fiz? Eu ativei os esquemas cerebrais, as sinapses que estavam lá. Aquelas áreas que estavam inativadas começou a receber fluxo sanguíneo, elas foram ativadas, facilitando o resgate dos mineumas. Desculpe, eu estou usando o termo técnico. Mineuma é lembrança, em grego. Então, as lembranças ficam registradas em forma de esquema, né? O neurônio A comunica com o neurônio B, que às vezes faz uma intercorrência com o neurônio Z, que está lá longe, né? Vem depois do neurônio D. É dessa maneira que funciona. Por isso que eu manifesto aqui, eu tenho um medo muito grande do uso dos tablets, dos celulares, de modo geral, os eletrônicos. Os eletrônicos para crianças de 0 a 6 anos. Eu tenho muito medo, e para resgate terapêutico, os psicólogos estão usando muito, de crianças com lesões cerebrais também. Eu acho que é claro, a gente tem que usar, não pode deixar essa tecnologia perder, mas usar com uma certa parcimônia para deixar o resgate das vias tradicionais, que elas são... Para voltar a ser humano. Voltar a ser humano, exatamente. Seu Felismar, a gente já está caminhando para o final da nossa gravação. Eu quero agradecer. Quando eu conheci seu Felismar, foi uma reunião que nós fizemos na época da pandemia. Não. Foi uma reunião que nós fizemos, né, na pandemia, no sistema remoto, graças à tecnologia. E quando terminou, eu falei, o que para você? Estou apaixonada pelo seu Felismar. Ele é um tesouro, não vamos perder ele de vista, porque é difícil encontrar, né, uma pessoa com essa história do povo dele, de um povo que não existe, né, de uma língua que não se fala mais, e tudo que ele traz para nós. Então significa que eu cumpri o que foi desejo lá do grupo, porque eu aprendi lá, valeu, está servindo, em benefício do povo. Está nos ajudando muito. E aí, uma pergunta, assim, que o senhor fica à vontade para dizer não, fica à vontade para dizer De Pauli. Não, De Pauli eu procurar não fazer. O senhor quer terminar cantando uma música por aí para nós? Eu não lembro se eu... o senhor lembra assim, qualquer uma, vai lá um pedacinho. O senhor lembra daquela que no dia da gravação... Não. Lembra daquela? O que eu lembro é que a gente faz a decora. Ah, tá. Na realidade, a gente tem uma coisa muito importante entre o povo Puri, que é a crença do povo Puri é que a alma, o povo Puri tem dois conceitos de alma. A alma fisiológica, que é a consciência Puri, que é a consciência corporal, né, do Puri, que é mais pelo batuque, né? Mais orientada pela circulação do sangue, né? E a gente tem a alma espiritual, né? A alma espiritual, que é o Lamã. Lamã significa que é a alma, aquela parte que não morre, que foi criada por Dokora a partir do enlevo dele pela sua imagem no espelho d'água, na lua, na noite iluminada pela lua cheia. E ele colocou esse Lamã no ser humano e pediu que Tupã colocasse nele a alma fisiológica, o Tutak, né, que é
essa a origem dinâmica. do povo. Eu diria que É a parte... onomatopaica, né? É tutac, é o tutac. batimento do sangue. É o Eu tutac, diria que é a tutac, energia tutac. vital, né? Que os chineses trabalham com o nome de energia vital. E então, quando a pessoa morre, essa lamã, ela vai habitar as árvores frondosas. Vai surgir lá dentro do período da estação uma revoada de pássaros revoando o céu. É quando Docora está pedindo que Tupã leve essas lamã para a iluminação. É o encantamento. Chama esse ritual é provocado pela própria natureza, chama Ambogayun, que é o encantamento das árvores, que é quando os lamãs vão se tornar os encantados. E depois ele vai manter a atualização desses encantados com a sua luz através do arco-íris. O arco-íris é quando o Docora está fazendo isso. E quando isso ocorre, os puris que estão cá embaixo, eles dão as mãos, né, e cantam. Tenuahi, 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 Docora, Tenuahi, Tupã, Puri está aqui. Tenuahi, 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 Docora, Tenuahi, Tupã. Muito obrigada. Pedi o Marcelo para se despedir, Carmelita também, está com o olho cheio d'água. Bom, só tenho a agradecer, foi muito emocionante a gente estar aqui, muito emocionante saborear um pouco do conhecimento do Felismar. Cada vez a gente aprende mais. Cada né, vez a Marcelo? gente aprende mais, e a gente vai perguntando, ele vai falando, e vai, é muito interessante, e queria ter mais tempo porque tem muita para fazer coisa isso. que para mim não é muito significativo, que eu descubro que é significativo Pra nós para é. você. Pra nós, Entendeu? exatamente. E assim, agradecer o convite da Nuna, agradecer também. Eu acho que o mais importante mesmo é a gente estar com mais esse outro, né, produto da sabedoria Puri, em que a gente está lançando aí ao público em geral e reafirmando a presença Puri Isso tudo é documento, né? dentro da formação nacional, e que eu acho super importante. Pois é, agora a gente precisa mais de futricar, É isso no aí. bom sentido, né? Com sentido. Futricar no bom sentido. Vai, Carmelita. Também quero agradecer, né, seu Felismar, por essa abertura de transmitir para nós, né, tudo que ele aprendeu, e agradecer ao Marcelo a presença, partilhar aqui com a gente um pouquinho da pesquisa que ele fez nesses longos anos, né, sobre a nossa etnia, e agradecer a minha orientadora, né, a coordenadora aqui do Labedis. Se não fosse, né, o olhar dela de raio-x na importância desse material, a gente não estaria também aqui hoje, né? Então, agradecer Ô, Dama, o Labedis na pessoa da professora Tânia, porque agora a gente está com 2 produtos. Terceiro, né? No caso, O livro o de DVD. hoje. Ah, sim. Mas ele é ele mesmo, estou dizendo o produto a partir dele, né? ô, Então, Dama, eu só quero dizer para você que eu gostaria que no meu mestrado, no meu doutorado, eu tivesse uma orientadora tão fraterna como ela. Obrigada. e contar para vocês, convidar vocês a assistirem ao vídeo, porque está assim fantástico. Muita coisa que a partir do olhar da história pode resgatar a memória do teu mais velho, ele vai ter muito mais para te contar. Obrigada. Obrigada.